Hoje o papo é sobre honra, disciplina e superação. O tema de hoje é jiu-jitsu. Direto de Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro, vem uma rapaziada que não brinca em serviço. Eles não são só lutadores, eles são educadores de alma, de corpo e de mente. Valeu, rapaziada? Um abraço aí pra todo mundo da Lotus Clube, uma das maiores equipes de jiu-jitsu do mundo e do Brasil. Referência em Realengo, Padre Miguel, Bangu, um lugar que mudou o destino de muitos jovens que poderia hoje estar perdido no mundo do crime, iludido com dinheiro fácil, mas não, tá no jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu não é só um estilo de vida, é um caminho de vida. Valeu, rapaziada? Mas antes, seja bem-vindo ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. Vem comigo que por aqui é só conversa boa, rapaziada. Vamos apresentar nossos convidados. Nosso convidado de hoje é o Diego Esteves Pacheco, faixa preta, mais de 20 anos de jiu-jitsu. E o nosso amigo Bruno Gomes Ferreira, faixa roxa, casca grossíssima também, né, meus amigos? Seja bem-vindo ao podcast. Valeu, meu irmão? Seja bem-vindo à Voz da Rua. Obrigado. Prazer ter vocês aqui. Queria que vocês pudessem aí estar mandando um abraço para quem vocês quiserem, um beijo para a família. Fica à vontade, irmão, o espaço é de vocês. Primeiro eu falar aqui que a honra é nossa, né? Poder estar aqui no podcast, né? A Voz do Povo, dando oportunidade, né? Pra gente poder estar falando um pouco aqui da nossa história, né? Nossa trajetória e falar sobre esse esporte maravilhoso, né? Que é o jiu-jitsu, né? As pessoas aí que não têm conhecimento, a gente sabe que hoje é um esporte muito atraente, atrativo, muito praticante, mas tem muita gente ainda que é leiga e vê de forma diferente. A gente vai poder estar explicando aqui, né? Que é uma arte totalmente suave, né? E realmente ela muda a vida. É isso. E aí, Digão, manda um abraço aí pra quem você quiser, irmão. Quero agradecer primeiro Voz da Rua por essa oportunidade. Mandar um abraço para todos os alunos, todos os amigos que estão comigo desde o começo. E vamos para cima. Vambora, vamos pra cima, rapaziada. Aqui a gente tem essa pegada logo direto ao ponto, entendeu, mano? Te dá essa liberdade da pessoa mandar um abraço pra quem quiser e depois a gente já vem logo metendo marcha que a galera quer saber, né, rapaziada? Eles gostam. Então, meus amigos, como é que nasceu, mano, esse projeto aí da Lotus Clube em Padre Miguel? Como é que surgiu aí, mano? A gente sabe que a Lotus é uma equipe mundial, uma equipe muito grande, mas como é que surgiu a Lotus em Padre Miguel, mano? Então, eu sempre competi, sempre rodei o Brasil. Aí eu conheci um membro da Lotus Clube em 2017. Aí eu lutei com ele, maior coincidência, eu lutei com ele, ganhei. Aí no dia seguinte eu fiquei sem ninguém pra cantar luta pra mim. Aí, vi ele lá no canto. Aí eu cheguei e falei, até vou falar o nome dele, Patrick. Falei, Patrick, me ajuda aí na luta de hoje aí. Ele, domingo hoje ainda tu quer que eu te ajude ainda? Tá de brincadeira. Aí eu falei, não, cara, me ajuda aí, eu tô sozinho aí, cara. Nada a ver, leva pro coração não. Aí se tornou um grande amigo. Aí, como sempre a gente foi pra competir em São Paulo, não tinha lugar pra ficar. Aí ele foi e cedeu lá o espaço lá da Lotus. Uhum. Aí eu comecei a fazer amizade com todo mundo sempre me tratou bem, desde 2017. Aí teve um dia que o 02 da Lotus, o Yuri, aí ele foi e me chamou. Queria que você fizesse parte da Lotus, tal. Aí queria botar a Lotus no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei meio assim, fiquei meio balançado. Aí na época eu falei, eu vou ver, eu gosto muito daqui, eu gosto muito de vocês mesmo e eu vou reunir os alunos, vou ver o que os alunos acham, eu não posso decidir isso sozinho. Só que a aceitação foi de 100%. Todo mundo abraçou. Todo mundo abraçou. Aí desde então, surgiu a Lotus em Padre Miguel. Eu vou contar um pouco dessa experiência, né? Todo mundo sabe, o professor Diego tem mais de 20 anos aí praticando esporte, é reconhecido a nível mundial, né? É uma referência no esporte hoje, tá? Depois vocês podem acompanhar no final, a gente vai estar deixando aqui
Instagram, Facebook, para vocês poderem acompanhar, conhecer um pouco da história do professor Diego também, né? E assim, a referência dele é impressionante, cara. Onde a gente chega, parece até que todo mundo quer estar perto dele, né? E quando eu tive a oportunidade de poder a primeira vez em São Paulo, parecia que a gente estava aqui no nosso CT, cara. É impressionante a forma que nós fomos tratados, sabe? Então a gente chega, fica bem à vontade, se sente em casa de verdade mesmo. E sendo que nessa época, a gente fazia uma parte de uma outra equipe, né? Mas a gente, como a gente sempre fala, né? Que o jiu-jitsu é uma irmandade, né? É um ajudando Ali o outro sempre. não tem inimigo, né? Vai ter pessoas que estão ali em prol de buscar ali, né, a sua medalha, no final vai estar competindo, mas depois que você sai dali, você tem diversos amigos. No jiu-jitsu hoje, ó, você pode chegar em diversos lugares que você vai chegar, vai entrar e vai sair, vai ter sempre um conhecido, entendeu? Obviamente que sempre tem aquela situação de, pô, isso aí vai ter uma rixa com o outro, mas assim, isso aí é uma situação muito pequena. Muito pequeno, Hoje comparado à grandeza do Tá esporte, entendendo? né, mano? Então, assim, pô, o professor Diego sempre foi referência onde ele chegou. E quando eu tive essa oportunidade de chegar em São Paulo lá a primeira vez, caramba, eu falei, A caraca, estrutura cara. dos Tu caras. viu o tratamento, a estrutura. Com todo respeito, pô, eu até hoje, assim, como se fala, né, com todo respeito, tô sempre caminhando todo dia, né, eu não sou ninguém, mas assim, eu não era ninguém mesmo, eu tinha acabado de iniciar no jiu-jitsu, pô, eu era faixa branca e o cara me tratava a nível de faixa preta, tipo assim... De igual pra igual, mano. Respeito, entendeu? Pô, o cara te trata ali, pô, com carinho, meu irmão, não tem aquela soberba, aquela superioridade diferença. e tal. Esquece isso acaba que vai mexendo com a gente. Entendeu? E também era uma vontade Vai deles. conquistando, na verdade, né? Vai te conquistando Então, aquilo assim, ali, né? isso aí o Diego sempre teve, entendeu? Na verdade, onde ele chega, a galera fala, pô, Carioca, tu tem que tá com a gente, tá com a gente. Pô, Carioca, você carioca, tem uma sensação carioca. de chegar num lugar e você... Sou bem-vindo aqui, A tal. pessoa querer estar do seu lado, tipo assim, caraca. Pô, aí, isso é maravilhoso. aí tu chega e olha pra ele assim e fala, caraca, mano, é referência mesmo. Sensação Não tem maravilhosa, como, né? Não tem como não estar do lado dele. Então, assim, Pode é crer, mais ou mano. menos assim também que as pessoas olham pra gente, assim. Entendeu? Então a gente teve essa oportunidade de poder estar com a Lotus, né, hoje. Nós somos a única. Já são de quantos anos de loto lá em Padre Miguel, irmão? Estamos no terceiro ano. Estamos no terceiro ano. E assim, a mudança sempre ela tira um pouco a gente do conforto, né? O professor Diego, na verdade, a partir do momento que ele decidiu fazer essa mudança, né? Ele teve que traçar várias situações diferentes. Recomeçar do zero. Para poder voltar. Então, literalmente, foi um recomeço, né? Entendeu? Recomeço. Ele saiu da zona de conforto dele, meu. Totalmente. Para poder estar ali trazendo uma novidade para os alunos, para o bairro ali, né? Uma coisa grande. A gente sabe que a Lotus é uma parada grande, que surgem várias oportunidades através dali, né? O que mais me chamou a atenção da Lotus foi na maneira realmente como eles tratavam a gente e pela estrutura deles. Pô, chega lá um tatame gigante, octógono, um tatame no segundo andar gigante também. E a forma que eles tratam a gente. E ali, na Lotus, dentro da Lotus tem atleta do UFC. Tem atletas, pô, de nível, sabe, muito alto. Nível máximo mesmo, né? E todo mundo trata todo mundo igual. Ninguém, assim, com estrelismo, nariz em pé. Todo mundo é tratado igual. Impressionante. É importante estar falando sobre isso também, rapaziada. Por quê? Porque a gente está falando da Lotus aqui. Mas a gente imagina que isso daí é uma qualidade do esporte, do jiu-jitsu, ou não. Ou isso é aquele ambiente bom de vocês, ou isso é geral, é do esporte, mano. Eu acredito que o ambiente bom, ele é do esporte, cara. É do esporte. Porque eu vou te falar assim, o esporte, ele, de certa forma, as pessoas vão entender o seguinte, pô, é um esporte individual. Porque quando você chega lá, você vai lutar você com você mesmo, entendeu? Como o professor fala assim, pô, tem um corner. O corner, pô, excelente ali, mas é você lá dentro. Mas olha só, é individual. Mas ao teu redor, irmão. Tu chegar na academia lotada, todo mundo te abraçar. Tu vai lá em São Paulo, todo mundo te abraça. Aí você viaja, igual um professor aqui, mais de 15 países. Chega lá em Dublin, é abraçado. Chega em Portugal, é abraçado. Top então assim, demais, será que tu tá sozinho mesmo? Parceiro? Tá, não. Nessa pegada? Pô. Tá, não, pô. E o tem muita gente isso, contigo, entendeu? Pô, o jiu-jitsu meio que familiariza, né? Familiariza as pessoas, né? Tipo, pô, cara, tu é do jiu-jitsu, também sou, tal. Entendeu? Tamo na mesma batida, tal.
Maneiro, mano. Aqui, a gente tá falando sobre o Diego aí, já há mais de 20 anos de jiu-jitsu e tal. A gente trouxe aqui as medalhas aqui pra mostrar pro povo, né? Algumas, né? Algumas, né? Sei que não coube todas, pessoal, não coube todas as medalhas da rapaziada aqui, mas a gente tá aqui bem representado. Eu queria que vocês falassem dessa tua experiência, mano. Das competições internacionais e tal. Dá um alô aí pra gente. Fala aí como é que foi essa situação aí. A primeira competição minha internacional foi no México. No México. Foi... Jiu-jitsu é fortão lá no México também? Também é. Acho que é no mundo inteiro, mundo né? Inteiro. O que acontece? No México me marcou por ser minha primeira luta internacional e porque também eu estava atravessando um período pessoal muito difícil. Minha mãe tinha acabado de sofrer um AVC. E eu também estava me recuperando da dengue. E já estava tudo certo já de eu competir, de viajar. Não tinha como eu voltar atrás. Mas eu não ia viajar mais. Uhum. Devido a estar minha mãe entre a vida e a morte. Sendo que, graças a Deus, a minha mãe se recuperou, assim, voltou em sã consciência. Aí eu falei, pô, mãe, eu tô com a viagem marcada no México pra lutar. E, pô, tô sem cabeça, não vou lutar. Não tô com condições de lutar. Aí ela, meu filho, tu pode ir, que eu vou ficar bem. E eu quero que tu vá muito. Você não pode desfazer do teu sonho, perder essa oportunidade, que pode ser a primeira de várias. Por causa disso, não, eu vou ficar bem. Pode ir. Aí, uma semana antes de eu ir embarcar pro México, aí a minha mãe, graças a Deus, saiu do hospital. Aí que dali me deixou mais confortável. E eu também tinha me recuperado da dengue. Fui lá e lutei. Aí eu fiquei em segundo lugar na categoria, segundo lugar no absoluto, no kimono. Aí fiquei em segundo lugar no sem kimono e terceiro lugar no absoluto no sem kimono. Pelo nível de estresse que eu vivi naquele momento, que eu nem ia mais, que eu tava, foi muito tava bem, querendo, né? eu achei que eu fui bem. Porque aí foi uma baita de uma experiência para mim. Foi uma baita. E tanto assim, na vida pessoal, que foi uma superação total. Uhum. Porque eu vou te falar uma coisa aqui para você. Eu falo até para os meus alunos. A cabeça do lutador tem que estar boa 100%. A cabeça... Não adianta o cara estar voando nos treinos. Não adianta Desculpa, o camarada tá voando na parte técnica, mas se a cabeça não tiver boa, pô, não vai sair. É importante a gente falar isso também. O lado psicológico afeta muito o lutador, afeta, né? Cara, afeta. Se a cabeça não tiver boa, não adianta. Não vou dizer o lutador, vou dizer o atleta. O atleta. Que independente do Não esporte, adianta. se o cara tiver com a cabeça... Em qualquer lugar, né? Pode Assim, se lesionar. sim. Tudo que você treinou não vai sair. Como você deseja, como você planejou. É complicado, é muito complicado. Então, eu costumo falar muito isso com meus alunos, até por conta própria mesmo, de várias experiências que eu já vivi. Tá com a cabeça boa? Vai. Vai. Agora, tá com a cabeça ruim, meu amigo? Nem se Espera, segura um pouco e tal. E é isso. Depois do México vieram quais países, Diego? Então, depois do México eu lutei na Itália, eu lutei na Irlanda 2 vezes, eu lutei na Espanha e lutei na Rússia. Todos os países que desenvolvem o jiu-jitsu alto nível também. Parada grande, né? Pô, pode ver Muito que os grande. russos no MMA aí estão chegando firme. Cara. Pode crer. Tempo ele vem dominando. Pode Vem crer. dominando. A gente sabe que o jiu-jitsu é um esporte brasileiro, mas tem umas nações que estão se aperfeiçoando também, né? Estão abraçando muito o jiu-jitsu, né? Sim, porque na verdade também tem bastante profissionais, né? Capacitados de lá fora. Então, na verdade, leva o conhecimento, agrega, e lá também tem atletas Tem profissionais brasileiros espalhados em também, né? tudo quanto Que é você canto vai do mundo. chegar, vai fazer o trabalho que tem que ser feito e vai botar ali eles na casca, né? Mas para fazer o jiu-jitsu em alto nível, estamos falando de países fora, Sim. tu acha que tem que ter um brasileiro envolvido? Ou o cara, o gringo vir aqui aprender, ele consegue levar para lá? Ou você acha que tem que ter um brasileiro na equipe para levar? Um gringo com certeza vai aprender com o brasileiro.
Com Eu acho que certeza. por trás vai ter sempre o Vai brasileiro. ter sempre por trás do brasileiro. Das Por grandes exemplo, equipes por exemplo, aí, Ele não mundo pode ser o afora, coach principal, mas ele vai dar por trás. Isso aí é verdade. Não tem como. porque é um esporte inteiramente brasileiro, né? Com certeza. É um mérito aí do Brasil, que, pô, a gente hoje tem muito orgulho de dizer que o jiu-jitsu é um esporte brasileiro, né, cara? Pô, interessante, maneiro demais, mano. E vamos lá. Cara, como na visão de vocês dois, né? Na visão de vocês, como que o jiu-jitsu, mano, ele pode contribuir pra tá afastando a molecada das coisas erradas, mano? Da droga, do crime. Você acha que o jiu-jitsu, ele pode estar salvando, mano, essa rapaziada? Assim, eu vou começar aqui, professor. Pode começar. Como qualquer esporte, né, cara? Assim, não só o jiu-jitsu, né? Você tiver ali um esporte ali, de certa forma, ele já vai afastar, né? O jovem, né? O adolescente, a criança, de procurar qualquer outra coisa que não seja propício a ele. Porque eu sempre digo isso. Se você tiver tempo, meu irmão, cabeça vazia, infelizmente, hoje você vai estar vendo possibilidades dentro de comunidades que acontece hoje, isso aí é notório. No Rio de Janeiro hoje são praticamente aí 80% de comunidades, né? Exatamente. Então você vai ver coisas infelizmente indesejáveis, né? Outras menos, outras mais, mas você vai acabar vendo. E se você não tiver uma ocupação, infelizmente você vai acabar lidando ali uma situação, ver aquela situação errada como referência, que a gente escuta muito relato disso, né? A verdade é essa. Poxa, na minha época, eu vi isso aqui com uma facilidade, acaba sendo referência. Então, exatamente. assim, pô, essa é a referência que a gente quer hoje para nossas crianças, para nossos jovens, entendeu? E o projeto, de certa forma, né, não só o projeto, né, ele se baseia muito nessa situação, de poder trazer a criança para o esporte. Né? Aí eu já não estou falando, assim, bem dizer, só do jiu-jitsu, né? No modo geral, entendeu? O esporte, ele vai salvar, sim, muitas vidas, né? E hoje, o jiu-jitsu, ele agrega muitas coisas, né? Muitas mesmo, que talvez outros esportes não possam estar agregando de forma mais fluida, né? Vamos lá. Disciplina, Uma saúde delas, mental. outra. Então, de certa forma, pô, físico, abrange muita coisa. Eu acredito que hoje o jiu-jitsu seja um dos esportes mais completos, né? E imagina você ter uma criança hoje, né? Você tá vendo ali uma criança ali, você tem a possibilidade de poder trazer ela, né, pro meio do esporte. E aí você já tá mudando ali, porque às vezes não é que o pai e a mãe não queira, muitas vezes a gente sabe que a comunidade ali, pro pai e a mãe trabalha pra caramba. Não tem tempo pra fiscalizar direto. Sai de manhã, só chega à noite, meu irmão, pra poder garantir ali o ponto de cada dia. A criança, ela chega da escola, estuda de manhã, chega meio-dia ali, tá com o tempo à tarde vago, ou vice-versa. O que ela vai estar fazendo, meu irmão? De certa forma, ela vai ter possibilidade de estar com o tempo vago. É isso aí. E qual vai ser a referência dela? Aí é o que tá mais perto. Foi o que eu falei, né? Ou vai ser o esporte, ou ela vai crescer vendo aquela situação ali que pra ela, de repente, vai ser referência, a facilidade, né? E hoje não é isso que a gente visa, né? Para as crianças, de um modo geral, nem para os jovens e muito menos para os adultos, isso é de forma, modo geral. O jiu-jitsu, realmente, ele tem a capacidade de poder mudar vidas, entendeu? Ah, mas porque eu moro na comunidade, eu não tenho muita possibilidade de poder chegar, porque a gente sabe também que tem comunidade que não tem o esporte ali propício. Não é toda comunidade que vai ter jiu-jitsu, né? Não é toda comunidade que vai ter escolinha de futebol, né? Mas nem por causa disso também você vai chegar lá e vai deixar de dar uma oportunidade, às vezes, para uma criança que tem um talento, né? Ela não precisa estar ali, fazer ali dentro, né? Ela, existe também próximo, né? Nas beiradas, então você também busca esse caminho, né? E hoje, dentro de comunidade, você tem várias pessoas que praticam o esporte que são referências para essas crianças, entendeu? Então a gente vê muito dessa forma. Eu aprendi assim, Bruno. A gente se espelha no que está mais perto. Então a gente sabe que existe uma ausência do Estado, pelo menos na parte social, dentro das comunidades. A gente vê que existe uma carência muito grande por parte do Estado, assim, nesse quesito, que eu acho que deveria ter escolinha de futebol, deveria ter escolinha de jiu-jitsu, e a gente sabe que não tem. Então, cara, muitas vezes, o que tá mais perto te espelha. Aí o que tá mais perto ali da molecada? Então, assim, cara, eu torço para que cada vez mais, não só o jiu-jitsu, mas o futebol,
os esportes em geral, como a gente comentou aqui, eles possam estar presentes dentro das comunidades. Para o quê? Para matar esse tempo vago. Pô, Isso não aí é o tem, aí princípio. eu não tenho mais tempo. A criança não tem mais tempo vago. Seria Não vai uma ter. boa também o jiu-jitsu também voltar a ir para as escolas, né? Porque teve uma época que o jiu-jitsu tava indo para as escolas e tava dando certo. Lá fora é referência, né, professor? Lá fora é referência. Eu vou te falar, eu já cheguei a dar aula em escola. É mesmo? Pô, a molecada adorava treinar. Hoje em dia eu tô vendo que tá mais devagar em relação à escola. Se colocar o jiu-jitsu assim, voltar com força total o jiu-jitsu das escolas, Como era antigamente. como era antigamente, pô, vai dar bom. Será que poderia ter um pouco mais de vontade do poder público, Diego? Nessa parte, pô, cara, vamos fazer um projeto aqui, vamos espalhar o jiu-jitsu nas escolas públicas e Eu tal. acho que sim, cara. Seria Eu acho que interessante, sim. né, irmão? É, seria muito Seria interessante. interessante, né? Porque muita gente Porque cada vez... gosta Perdão. de jiu-jitsu, ama o jiu-jitsu. Perdão, desculpa de interromper. Não, então- Eu ia falar isso. Cada vez mais o jiu-jitsu tá ficando popular, mano. É. A gente tá... Eu até tava conversando ali antes de começar a gravação com vocês que eu já vi vários exemplos de pessoas que começaram com uma idade e tal. Fiquei super vontade de aprender a arte, enfim. Então, cara, que isso venha acontecer com mais frequência. Principalmente pra molecada, dentro de comunidade. Tomara que isso venha se alastrar, essa corrente positiva, ela venha crescer cada vez mais, porque a gente precisa, mano, Com certeza. de coisas que salvam vidas, mano. E é o que eu até costumo falar, né? Pô, como que você tem algumas referências hoje em alguns determinados lugares e ainda assim ainda tem muita criança ainda que não voltou ainda a visão pro esporte, né? Ou ainda não teve uma oportunidade, né? Como que tá sendo tratada essa referência lá dentro, né? Por que não tá trazendo pra cá? A gente sabe que assim, não vai ter como trazer todo mundo, porque não é todo mundo que vai chegar ali e vai querer, né? Isso é verdade, né? Tem Bem essa dizer parte tem também. não pode chegar aí. Mesmo você vai parte, fazer, você vai fazer, eu quero você lá, se você não Não existe pode obrigar ninguém a nada, né? Mas a gente precisa mostrar que, assim, é um caminho, gente. Hoje a gente tem bastante referências aí no esporte que mora em comunidade. Simples, entendeu? Teve aí a Olimpíada, essa última que teve, a gente viu vários atletas aí que saíram de comunidade. Que é a grande maioria. Muitos hoje estão pelas Forças Armadas, Sim. que eu vejo as Forças Armadas Comunidade. como uma coisa que incentiva o esporte, acho isso legal. Muito legal. Eu também Né? acho maneiraço também. Tu vê A que eles... iniciativa deles essa muito iniciativa. Por quê? boa. Porque acaba dando aquele suporte pro cara fazer uma competição Os atletas. fora, tal. Coisas que a gente vê que o atleta independente, ele não tem, tá ligado? Acho muito... Essa daí é uma das Torço pra maiores que- dificuldades hoje, né? É, Eu vou dar um exemplo aqui, né? Nosso professor hoje, né, como você vê, ele disputou mais de 15 países, né? Já é uma pessoa renomada dentro do esporte, né? E você, às vezes, vê que falta incentivo, né? Ele precisa fazer mais o quê? Para chegar uma pessoa e falar assim, pô, Diego, pô, meu irmão, tu é referência, eu vou te ajudar. Entendeu? Então tá faltando mais o quê? Porque, assim, se tiver, de certa forma, um incentivo, como você falou, você acha que ele não vai incentivar as crianças? Que da forma, mais que ele já incentiva, ele não vai ajudar ainda mais do que ele ajuda? Entendeu? Então, assim, isso aí também é questão, como você falou, de poder, a parte lá de cima também olhar com outros olhos e falar, pô, meu irmão, esse cara é referência. Não tô falando só em si, sem referência, porque também tem pessoas também, diversas pessoas de boa índole também que tá com projetos aí, academias aí, revelando atletas aí todo ano, fazendo atleta campeão e não tem suporte. Às vezes o atleta vai, ele fica, treina de manhã, de tarde, de noite, entendeu? E às vezes não tem nem dinheiro para poder competir, alimentação, né? E você tem que fazer ali, às vezes, ali uma vaquinha, preparação. e aí muitas das vezes você não consegue nem atingir aquela meta para pagar um campeonato. Aí o que o professor faz? Pô, meu irmão, deixa comigo. Mas o professor também tá, né, precisando de ajuda. Então isso aí, de certa forma... triste também- realidade, rapaziada. Entendeu? Cansei de ver aí atleta fazendo vaquinha. Já vi Rifa. na rua, aqui no sinal, aqui por Vendendo perto. doce, bar. Cara com a plaquinha, pô, preciso competir Me fora. ajuda, irmão. Mano, isso é triste, mano. Isso é triste, porque tinha que ter um programa. Eu não sei se tem também. Se eu estiver falando besteira, peço perdão, tá, pessoal? Mas eu acho que tinha que ter um programa do governo específico para dar esse recurso para
que os atletas estão indo para fora representar, irmão. Porque, como a gente falou, não só através da educação, mas através do esporte, a gente consegue salvar vidas, consegue mudar vidas. Que a gente fala de salvar, mas a gente também esquece que tem vários que já passou por algum momento difícil na vida e se ressocializou através do esporte. Sim. Ele não só salva, ele recupera, entendeu? Então, assim, mano, é uma pena a gente ver um país tão grande, tão rico como o Brasil, não incentivar o esporte Com tanto imposto, né? com tantos impostos a serem Cara, tem que pagos, pesado, entendeu, cara? Assim, eu particularmente torço para que isso venha acontecer. Torço para que isso venha se realizar e o esporte, assim, especialmente o jiu-jitsu, venha ter esse empurrãozinho, mano, esse incentivo para a galera poder dar continuidade na carreira, mano. É assim, até existe, de certa forma, né? Como a gente fala, não é zero. Existe uma ajuda, né, governamental, mas assim, ela é mínima. Queria que vocês falassem disso, mano. Queria que vocês falassem disso. Ela é mínima. É o professor que você quer falar melhor. Em relação isso, né? ao Bolsa Atleta, eu realmente não sei como é que funciona, mas tem. Mas tem o Bolsa Atleta. Bolsa Atleta, tem. Como eu falei, eu não sabia, tal, peço perdão se eu falei besteira, mas assim, tinha que ter uma parada mais lá embaixo, mano. Existe o Bolsa Atleta, eu já sabia que tinha, Sim. já ouvi alguma vez e tal. O campeonato de jiu-jitsu não é um esporte barato, é um esporte caro. O cara tem que se preparar mentalmente, o cara tem que se preparar fisicamente, o cara tem que treinar, tem que se alimentar bem, tem que suplementar. Uma alimentação Tem que ter diferenciada. uma alimentação diferenciada. Então não é um esporte assim barato. Entendeu? Fora as viagens, fora a inscrição de campeonato, é muita coisa. Então o cara tem que ter uma ajuda. Isso acaba ficando muito caro pro atleta independente. E o cara realmente vai desanimar e vai querer parar. Vai deixar o esporte de lado. E assim, às vezes até uma joia. Às vezes até... Eu já vi muitas joias. Já vi isso acontecer, Diego? Já também? vi muitas joias, muito talentos parando no meio do caminho por causa disso. Eu já vi. Falta de recurso? Falta de recurso, falta de ajuda. Que isso, mano. É triste, irmão. Triste. Eu já vi mesmo, mas... Aí, esse tempo aí de experiência e tal, como professor, assim, até mais exclusivamente pro Diego. Cara, qual foi a história de um aluno que mais te emocionou, irmão? Já teve algum caso específico que tocou no coração, irmão? Teve vários, mas essa me marcou. Foi até do filho do Brunão. Bruninho? Bruninho. Um abraço aí pro Bruninho. Tamo junto, meu irmão. Um abraço aí, campeão. Vai estar afastado, mas se Deus quiser, ele vai voltar. A torcida tá pedindo, hein? A torcida tá pedindo, hein? Ele treinava dentro do projeto, né? Fazer parte do projeto. Só que a galera lá do projeto já tinha assim, não vou falar que é minha panela, que é uma palavra muito forte. Tinha uma galerinha dele já tava mais avançado. Assim. Ele, era um faixa branca meio cru. Então, ele tava começando e ele tava meio destacado da galera. E os professores lá não olhavam muito pra ele. Aí teve até que um dia, até salvei essa mensagem, tá até hoje no meu celular, lá no Facebook. O Brunão me mandou uma mensagem. Ô, professor, posso dar um treininho aí? Posso levar meu filho? Não sei o quê. Eu falei, claro, campeão. Aí eu fiquei até assim, caralho. Ia treinar lá perto da casa dele, vai vir aqui, mas tá de boa. Aí fiquei assim. Aí ele veio conversar comigo. Tô querendo botar meu filho aí, eu acredito no teu trabalho. E tô disposto também a fazer para incentivar ele. Eu não era praticante. E, confio em você, eu quero botar meu filho aqui. Eu falei, beleza, as portas estão abertas, vamos lá. Aí ele começou a dar uns treininhos, tal. Aí eu vi que o moleque realmente leva jeito. Aí o Brunão também começou a treinar. Aí o Bruninho começou a ganhar uns campeonatos. Eu falei, Brunão, vamos escrever o Bruninho lá pro Brasileiro, lá em Barueri. Jogar esse moleque logo na fogueira. Aí o Brunão, vambora.
Aí o Bruninho foi, lutou, e faixa amarela, né? Tava com 5 meses, tinha graduado cinco ele, né? 5 meses que eu tinha graduado ele. Lutou. Pô, cara, deu um show de jiu-jitsu, foi campeão. Aquilo dali pra mim, tipo assim, o moleque tava no canto. Moleque, vamos falar a verdade, o moleque não era ninguém. Chegou lá no campeonato, amassou todo mundo, foi campeão. Pô, aquilo dali pra mim. E o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, cara. Muito disputado, né? Muito disputado, disputados. muito disputado. Nível mundial. Aí. Pô, é mais de 9 mil atletas inscritos. É uma coisa absurda, uma coisa muito grandiosa aqui no Brasil. Se você for ver bem, nem nas Olimpíadas tem tanta quantidade de atleta igual tem um brasileiro de jiu-jitsu. Se você for olhar Não bem. tem. Não É tem mesmo? tanto, é. Então, São quantos meses de competição? São... pô, são 2 semanas de competição. São 2 semanas de competição. Todos os dias, corrido. Então o jiu-jitsu... Tô perguntando aqui, tá, galera? Porque realmente eu não sei, É tal. até bom pra gente poder falar pra galera esclarecer. também que Eu acredito é que, leiga. como eu não sei, muita gente que tá assistindo também não sabe. O cara, ele tem condições físicas de fazer mais de uma luta por dia? Tem, pô. Então, Tem, existe... ele treina. Então, é separado por dia. Por exemplo, faixa preta, luta no final de semana. Aí luta num domingo. Aí, vamos supor, ele vai fazer de 6 a 7 lutas, ou 5, num dia, na categoria. Ainda tem um absoluto. No absoluto ainda tem mais essa quantidade. O absoluto, pra quem não sabe, é quando junta Todos os pesos. os 4 melhores ali, o campeão, o vice e os 2 terceiro lugar, eles se juntam de todas as categorias pra poder ver quem vai ser o campeão absoluto. No absoluto, o cara que pesa 50 quilos, Luta com de 100. pode lutar com de 100. É mesmo? É todo mundo assim. Por isso que chama-se absoluto. Né? Beleza, mas todo mundo tem a mesma faixa. Todo mundo é mesmo. Na mesma faixa, luta né? na mesma Tem que faixa, ter esse padrão, né? Isso. Todo mundo. Mas no caso do Bruninho, não tem absoluto. Não tem, porque criança não tem. Criança não tem. Ele lutou... Preta pega o azul e... Não, só preta. Absoluto que a gente fala é questão de Só preta peso. com preta, só Ah, de peso. Só peso, Entendi. só peso. A faixa vai ser sempre a mesma. Entendi. O branco só luta com branco, o azul com Isso, azul. Isso aí. É Isso aí. interessante saber disso também. E questão de idade também, idade separada. Não tem, assim, nenhuma coisa, assim, desproporcional. De Tudo- um cara de 20 anos pegar um cara de 55, não tem como. Entendi. É tudo separado. Legal. Pô, A mim, maneiro. o que me marcou foi isso, foi o Bruninho ser campeão brasileiro, que, pô, aquilo ali pra mim, cara, eu vi que realmente eu tava no caminho certo, tô no caminho certo em relação a formar campeões. Entre outros também. Pô, muito maneiro, mano. Muito maneiro. Cara, como que o jiu-jitsu, mano, ele muda, assim, o comportamento da pessoa? Igual o Bruno falou pra mim mais cedo, que, criança é hiperativa. Aí chega lá, gasta energia pra caramba, ou você acha que isso é da instrução, faz parte da disciplina do Então, esporte? eu vou te falar os 2 sentidos. Tem um aluno meu, ele até vai voltar também semana que vem, o Mac. O Brunão sabe dessa história aí. Ele, quando ele começou a treinar comigo, ele era desse tamanho aqui, ó. Hoje em dia o moleque tá sarado. Chegou no meu treino, um hambúrguer desse tamanho, uma Coca-Cola de 2 litros. Pô, parei o treino, olhei pra cara dele assim, ó. Aí ele pegou o hambúrguer, jogou fora e a Coca-Cola deixou lá no canto. Aí entrou, tal, aí começou a treinar. Aí a mãe dele, no outro treino, a mãe dele chegou e falou assim: pô, professor, meu filho não fala nada em casa. Fala nada. Tô até com medo. Aí eu pensei, pô, será que esse moleque aqui, moleque psicopata que vai... Muito vai calado fazer e besteira tal, na né? escola, não sei o quê. Aí eu falei, senhora, pode ficar tranquila que ele vai falar mais do que eu. A mãe dele saiu rindo, tranquilo. E hoje em dia, como é que é? Pensa num cara extremamente atlético, né? Extrovertido, falante. Esquece. Pô, eu vou te falar, o jiu-jitsu transforma a vida mesmo. Porque, ó, ele emagreceu. Nunca mais ele quis comer um hambúrguer ou comer Nunca mais, ó. agora. Ele emagreceu. Ele conseguiu alinhar o jiu-jitsu com o estudo dele. Hoje em dia o moleque faz faculdade de engenharia química na faculdade da Rural.
Entendeu? Pra tu ver o poder do jiu-jitsu. E o cara, hoje em dia, é muito falante, extrovertido. Pô, ele chegou lá, sabe, muito acima do peso, tímido, não falava com ninguém, nem dentro de casa ele falava. Pra tu ver o poder do jiu-jitsu. Impressionante. O cara mudou completamente. Mudou Nós completamente temos outro a exemplo, forma né? de se alimentar, a postura, que ele andava também meio assim, meio derrotado, cabisbaixo. Deu aquela Entendeu? postura, deu a aquele estufada up, no peito, né? Deu aquele up. O jiu-jitsu aí te traz confiança, né, cara? E te traz Te confiança. traz confiança, né? assim. Quando eu falo traz confiança, não quer dizer que você vai sair na rua aí Você sai brigando. fazendo na mão com todo mundo, não. Não, A isso aí a gente confiança até descarta. é a porque- postura, é você saber lidar com os momentos, de você ter a tranquilidade, saber o que você tá fazendo. Você entra ali cego e você sai dali totalmente diferente, entendeu? Com a visão mais ampla, assim... Você começa a entender, o esporte ele te transforma. Ele te transforma. Você começa a entender que, tipo assim, caraca, faz todo sentido isso aqui pra mim, cara. Pô, Faz muito todo bom, sentido. E a gente tem outras pessoas, outras crianças, né, também na profissional, criança, interativas, que entram e a gente chega assim, os com pais chegam pra TDAH, gente, caramba, ó, esse aqui, ó, o tempo todo, pô, preciso trazer ele pra cá pra poder conter a energia dele. A criança, ela chega lá de um jeito, cara, e vai chegando um período que os pais falam assim, cara, É inacreditável. perceptível, né? A mudança é perceptível, É né? inacreditável. Nós temos criança... Nós temos turma até de criança, assim, a partir de 3 anos. Criança totalmente agitada, né, Bruno? Muito ativo, Totalmente ativa. Aí, pô, as mães, os pais sempre falam, pô, o jiu-jitsu melhorou muito, meu filho tá mais calmo, não tá mais brigando. Então, o jiu-jitsu ajuda muito mesmo nessa parte aí, disciplinar aí. Cara, a gente também já tinha conversado a respeito de idade, né? De condições físicas, todo esse lance que engloba aqui o jiu-jitsu. Qual o recado que você daria, cara, para quem tá acima do peso, tá em vício de bebida e às vezes quer chegar no jiu-jitsu, mas acha que não pode, mano? Ah, não vou porque eu fumo, não vou porque eu tô velho. Fala direcionado para essas pessoas, mano. Procurar uma academia séria, um professor sério que possa acreditar nessa pessoa que vai dar a volta por cima. Porque não tem, assim, segredo. Nada disso que eu falei é um empecilho. E a pessoa Não é. também tem que acreditar também. Tem Não que ter adianta vontade, eu né? acreditar se a pessoa também não acreditar. Eu- Não adianta eu falar assim, fulano, para de fumar cigarro. E a pessoa, depois que eu virar as costas, escondido, fumar cigarro. Não tem como. Eu vou dar um exemplo Entendeu? aqui. Eu mesmo, né, não tinha o hábito de me alimentar bem, totalmente, né, aquém, né, em termos de alimentação. E a partir do momento que eu comecei a treinar, né, viver o dia a dia, né, do esporte, do jiu-jitsu, cara, começa a te comover. Porque o que acontece? É aquela situação. Você tá vendo todo mundo ali regrado. Pô, meu irmão, pra você chegar no nível da galera, tu tem que começar a se regrar também. Uhum. Entendeu? Você vai ter bons exemplos, pô. Eu vou dar um exemplo hoje. Pô, todo mundo gosta de tomar um Guaraná. Entendeu? Pô, é proibido tu tomar um Guaraná treinando? Pô, não é proibido. Pô, mas tu vai beber todo final de semana 10 litros de Coca-Cola, irmão? Entendeu? Isso vai te prejudicar no teu treino. Eu sou um exemplo. Eu deixei de beber refrigerante. Eu deixei de comer um monte de coisa que não era propício para poder me ajudar. O professor sempre comenta, cara, alimentação é primordial. Isso é o primeiro passo para você poder estar bem com você mesmo. Você tem que estar bem com você. Entendeu? Então, assim, pô, eu fumo, eu bebo. Pô, tu vai chegar lá, vai treinar, tu vai parar de fumar, mas você vai começar a olhar assim e falar assim, pô, mano, isso não tá me fazendo bem, parceiro. Então, assim, esse vai ser o meu primeiro passo. Pô, já pensou? Eu parei de fumar porque eu tô treinando aqui, parei de fumar, parei de beber. Tu acha que isso vai ser bom pra sua saúde? Pô, com certeza. Além de você estar praticando um esporte, fazendo atividade física, pô, meu Tá irmão, cuidando da sua saúde. então do fala seu pra mim corpo, se isso né, não é mano? bom. Eu costumo Entendeu? falar para os meus alunos que o nosso corpo é uma Ferrari. Você, se for andar na Ferrari, você vai colocar qualquer combustível? Tem que meter uma aditivada, né, irmão? Então, é isso que eu falo. Eu não bebo refrigerante há quase 10 anos, cara. Verdade. Nem um copinho, Nem um Diego, copinho, nada. não. Nem um copinho. Já teve, O refrigerante, já teve mano. situação da gente chegar no lugar e beber água, né? Eu só bebi água. 2 garrafas de 2 litros de água. É.
As pessoas Saudável, olhassem, tá não olhando bebo, assim pra não gente bebo. assim, ó. Não bebo Que refrigerante de loucura. jeito Tipo, um ambiente que tá todo mundo tomando uma Entendeu? bebida e tal, e, a vocês gente bebendo água. normal. Até Tranquilo. porque ia ser muita hipocrisia da minha parte de eu falar pros meus alunos, não bebo refrigerante, eu com a Coca-Cola de 2 litros. É, hipocrisia, né? Mano? Tu não tá fazendo o que tu prega pra galera, Então, né? não tem como. Eu não bebo mesmo, não bebo. O refrigerante, mano, vocês falam assim dele, é no quesito açúcar Tudo. ou no quesito gases? Tudo, Porque tudo. você se mexe muito, pode ser que... Tudo. Refrigerante é ruim pra tudo. Cara. Pra tudo, né? Pra tudo. Aí ele atrapalha nessa parte que eu falei também, tu fica cheião, aí na hora de treinar ali, de rolar, tu não se sente mal, fica cheio de gases, é O isso? que acontece? Na verdade, isso acontece com a maioria, né, cara? Porque cada corpo é um corpo. Você vai ver pessoas aí que vai beber refrigerante, né? Porque a gente sabe que bebe mesmo e vai dar um show. Da mesma forma, Não atrapalha em mas nada. vai pra outros, vai afetar, pô. Entendeu? Então, pra aqueles que afetam, meu irmão, a melhor coisa é você o quê? Evitar. Pô, com certeza. Evitar. Se tu não conseguir parar, irmão, sei lá, traça uma meta, não, domingo é o dia do lixo, a galera que malha fala usa essa expressão, domingo é o dia do lixo, mano. Aí tu come um hambúrguer, bebe um refri, mas se mantém focado ali no resto da semana. Ainda mais se for um atleta alto rendimento, aí, pô, esquece, tem que estar focado. Eu acho que o alto rendimento realmente ele tem que correr dessas paradas, porque atrapalha demais, né, mano? Não, É igual o professor Urso lá da loja, mandar até um abraço pra ele. Urso. Urso Castelo. Um abraço aí, professor Urso, toda a rapaziada da Lotus. Ele sempre fala assim pra mim, cara, se tu perder pro alimento e pra bebida, tu vai ganhar de quem? Pô, pesado. Ai, que frase forte. É. Frase impactante, mano. É, porque se você não consegue ganhar de algo que não te domina, não te controla, Mano, como você vai ganhar de um ser humano, tá ligado? Não tem Que como. tem o poder tem a técnica de te dominar. então isso faz todo sentido, né? Pra gente isso faz todo sentido. Interessante, mano. Cara, E dá pra viver do jiu-jitsu, meus amigos? Você acha que dá pra viver do Dá pra jiu-jitsu? viver sim. Dá pra viver, o mercado tá bem amplo, principalmente lá fora. Tem muito brasileiro vivendo bem do jiu-jitsu. Mas foi um amigo agora nosso foi pra Portugal, né, professor? Foi um amigo nosso lá pra Portugal, o Marins, mandar um abraço pro Marins, faixa preta brabo também. Tá lá na academia lá de Portugal lá. Dá pra viver sim. O cara É tá uma sabendo parada que trabalhar, o cara tendo uma didática boa com as Sim. crianças, com pessoas assim da terceira idade, dá sim. Dá sim. E Maneiro. principalmente se o cara souber falar inglês. Aí ele tá feito. Porque o inglês te abre várias Abre portas várias aí dentro portas, do jiu-jitsu, né, mano? Abre muita porta. Eu já vi muito aquele lance assim do cara se destacar aqui e nego já levar logo pra treinar lá fora, talvez pela estrutura, né? Pelo recurso que lá fora tem um pouco mais do que aqui. Eu observo muito isso. O cara se destacou aqui, eles levam pra fora. O que me fez assim também, de eu até voltar lá atrás do início assim, o que me fez também virar a lote, né? Não fez a gente virar a lote, foi por causa da estrutura. A estrutura dos caras aí, impecável. É porque quando tu tem uma estrutura, tu se dedica mais, né, Diego? Impecável, impecável. Tu se joga mesmo de cara mesmo, tu fala, pô, tem a estrutura pra fazer e tal. Uma estrutura impecável dos caras. Os caras, pô, muito profissionais. Os caras respiram jiu-jitsu. Pô, aproveita e fala um pouco da Lotus aí pra gente, mano. Nível mundial, tem sede em outros estados, outros países. Tem vários países do mundo. Acho que tem mais de 303 Filiais, né? filiais no Brasil e no mundo. E lá na Lotus Matriz, lá em Santana. Onde que é a Lotus Matriz? Fica em Santana, lá em São Paulo. Em São Paulo. Isso. Então, a Lotus principal é em São Paulo, em Santana. Pô, treino lá de competição, meu amigo, é coisa de maluco. Só a faixa preta. Só a faixa puxadão, preta, mano. É puxado o treino. Puxadão, só faixa preta, mano. Só A faixa maioria é preta, faixa mais preta, 30. mas tem muito faixa colorida também. Né? Mas os coloridos também são tudo caixa grossa. Fala colorida aí, vai não, entendi. Entendi. Só casca grossa. E logo depois do treino de competição de jiu-jitsu, rola o treino de MMA. Meu irmão, treino de maluco. Couro come também. Os atletas do UFC treinam lá. Pra você competir no UFC, tu tem que ter 3 artes marciais, não é isso? No mínimo. É assim bom que ser funciona. completo, né, cara? É bom mesclar, ser completo. né? Mesclar as artes, né? É mesmo. Não, jiu-jitsu eu acho que hoje é meio Muay que Thai. obrigatório o jiu-jitsu no MMA, né? Cara, tem que saber. Porque o MMA, ele significa
múltiplas artes marciais. Então, a gente imagina o quê? Múltiplas artes marciais. Que nem eu falei pra vocês também ainda há pouco. O cara tem que ser completo, né? Tem que ser completo. Cara, tem que Mas ser aí não completo. adianta o cara chegar lá com a capoeira, com o taekwondo e com... Por quê? Porque tem que ter o chão e tem que ter a base em cima. Não é isso? E tem que Não. ter a defesa e o ataque da Ele queda vai treinar, também. ele vai treinar tudo. Tem que Esse treinar cara, tudo, ele vai né? treinar tudo. O cara que ele quer entrar pro MMA, ele tem que saber um pouquinho de cada arte ali, né? coisa. Ele tem que treinar, porque senão é complicado, meu amigo. Ah, eu vou Você só acha- com jiu-jitsu, vai ser complicado. Eu vou só com Muay Thai, vai ser Não tem complicado. Aí, como é que vocês veem esse crescimento do MMA aqui no Brasil, irmão? Tu acha que essa parada vai se expandir aqui? Ou você acha que realmente o topo da parada é lá fora, mano? Não, aqui no Brasil até tem já alguns eventos assim de MMA, mas o topo tá lá fora. O topo tá lá Tá fora. lá fora. Talvez pela MMA, estrutura, como a gente falou, né? Incentivo, Pelo tudo aquilo que a gente incentivo. vem falando, né? As coisas que faltam aqui pra gente, né, mano? Uhum. Mas não vamos perder a esperança, não, meus Não, amigos. É igual isso aí no não- jiu-jitsu. creio que Jiu-jitsu também um tudo dia tá lá que- fora. Tudo Também, tá né? lá fora, é. Mesmo sendo um esporte brasileiro, Tudo tá lá fora. a grande estrutura vem lá tá de lá fora. Cara, o nosso podcast aqui, ele tem uma pegada mais, assim, conscientizadora, né? Eu gosto de estar falando aqui as histórias das pessoas e tal, para que quem está assistindo se sinta motivado e venha fazer parte também, venha escrever a própria história na vida. E como o nosso tempo está acabando, mano, eu vou fazer uma pergunta fixa para vocês, que eu faço para todos os convidados, independente de profissão, de classe social, tudo. Nos faz muito refletir. Como que a gente pode, mano, ter uma sociedade melhor, mano? Como que a gente pode viver melhor em sociedade, mano? Tu acha que tá faltando alguma coisa, mano? O que eu acho que para ter uma sociedade melhor tem que, primeiro, investir mais no esporte, investir nos estudos, Educação, né? educação, saúde, principalmente na segurança, que tem certas horas no Rio de Janeiro que tu não dá para andar. Segurança Não é- era precária, né? Não irmão? é certas horas, né? Todas as horas no Rio de Janeiro então, hoje, né? Rio de Janeiro essa tá parte, para ter uma sociedade melhor, com certeza isso aí é fundamental. Mas no meu principal ponto de vista tá na educação e no esporte. Educação e As esporte. crianças, os adolescentes, têm que ter acesso a isso. Tem que ter. Para não ter, igual o Brunão falou, ter a mente vazia. Tem que ocupar a mente. E você, Brunão? Eu penso, também sou mais dessa linha, né? A questão da educação, né? E a saúde. Eu acho que você tem que juntar isso para poder você ter uma sociedade melhor, né? A consciência, né, galera? A própria consciência de cada um também vai fazer a sociedade melhor, né? Eu vejo, hoje em dia, a maioria, né, o individualismo ali, muitas pessoas ali, sabe, deixando as coisas... às vezes ali você pode esticar a mão ali para poder ajuda. Então, assim, não vou ajudar. Você sabe que é muito difícil você não ter, às vezes, uma pessoa para poder esticar a mão para você. E a gente sabe que com essa dificuldade hoje que a gente vem vendo, mais depois da pandemia, né, cara? Assim, a pandemia foi um divisor de águas danado, destruiu né, muita mano? família, destruiu muita família. Então, às vezes, você olha assim, vê claramente, assim, nas pessoas, às vezes, com a mão esticada ali, pedindo uma ajuda, né? Que eu falo pra você, às vezes, eu falo em ajuda, mas às vezes é um abraço, cara. Um abraço, um aperto de mão, uma palavra, entendeu? As pessoas não estão nem se preocupando, nem falar isso, entendeu? Então, a sociedade, ela tem que se atentar com isso, entendeu? Você poder chegar, dar um abraço ao teu amigo, falar uma coisa pra essa pessoa que vai poder elevar a autoestima dela, entendeu? Pra ela poder reagir. Às vezes, essa pessoa só precisa só de um incentivo, galera. E às vezes, incentivo não é dinheiro. Não é dinheiro. É apenas uma palavra, um abraço, entendeu? Então é consciência. Quando você fala o que eu preciso para ter uma sociedade melhor, cada um com a sua consciência ali, de poder elevar ali a moral do outro, com certeza isso é o princípio de tudo, rapaziada. Sabe o que eu achei maneiro? Que vocês tocaram num ponto aqui
chave da parada. A educação. Por quê, mano? Porque quando a gente fala educação, a gente fala de uma forma coletiva, né? A educação para todos. E a consciência já é algo mais pessoal, mais particular. Mas para haver a consciência, é necessário ter educação. Mano, a educação é a base para tudo. Verdade. Porque se a pessoa for bem educada, mano, ela vai ter consciência. E se ela tiver consciência, ela vai saber caminhar em sociedade, mano. A gente tem uma sociedade muito bagunçada, muito doente, tá ligado? Eu acho que a sociedade não pensa só em si. Eu, por exemplo, eu vou pra rua, eu vejo o pai de família assim, dormindo na rua, uma senhora dormindo na rua, pô, que dali me machuca muito. Com Corta certeza. o coração, né, Porque Diego? o que acontece? Pô, se eu me sinto mal com isso, não é possível que os políticos Não vai se sentir. que estão no topo da pirâmide não se sinta mal com isso. Um país que cobra uma carga tributária, um montão de Absurdo. impostos, absurdo, Não, é e muito tem imposto gente mesmo. morando na rua. Como é que pode isso? Complicado. Isso eu não consigo aceitar, cara. É inaceitável, pô. Eu não consigo aceitar. A sociedade, a pessoa que aceita isso, pô, Ela já morreu por dentro. tá doente. Ó, a gente teve um político aqui, foi no episódio 3. Ele é vereador, Robinho da Vila. É um cara que veio de baixo também, cria lá de Ricardo de Albuquerque, hoje vive na política, então um cara que teve uma ascensão maneira na vida. E ele teve um determinado momento aqui da entrevista que eu falei assim sobre essa expectativa nossa que tá de fora da política ser um jogo muito sujo, né? Irmão, e ele fala que assim, o jogo é muito mais sujo do que a gente pensa, sabe, mano? E vendo o Diego falar de uma situação dessa, a gente confirma essa situação, a gente chega nessa conclusão. Porque, mano, pessoas com fome. De um lado tu vê um pai de família com fome dormindo na rua, de outro tu vê um político com 25 assessores. Pô, Todo mundo ganhando absurdo, dinheiro cara. público. Você tá Absurdo, entendendo, mano? Absurdo. É, cara, a sociedade... É muito desigual, cara. a desigualdade, ela é muito gritante. desigual. É muito desigual. Ela é gritante. Mano, pra gente encerrar a entrevista, eu queria que vocês mostrassem aí, mano, a medalha do Diego aí, mostrasse aqui a logo aqui, ó, da equipe aí, da Lotus, Diego Pacheco. Mais uma vez, vou reiterar e mandar um abraço pra toda a rapaziada. Mostra pra gente aí, Diego, rapidinho as marcantes aí. Então, essa daqui foi da Irlanda. Cadê? Pega aí pra me ver. Da Ouro? Irlanda. É, Aí, primeiro rapaziada, o lugar. homem trouxe um ouro lá da Irlanda, tá? Foi longe e buscou, né? É, foi longe e trouxe Não pra vai só casa. viajar não, é, hein, galera? Não é brincadeira não, tá? É contra tudo e contra todos. Foi hein? na Rússia. Caramba, Moscou. irmão, o homem foi buscar Quantos um ouro graus na tava lá? Rússia, filho. Ah, um pouquinho frio. Aí, rapaziada, Dava pra tomar banho, né? Esse dia lá. Frio não. trouxe um ouro lá da Rússia. Banho frio não. Isso aqui foi na Espanha. Aí, ouro da Espanha também, ó lá. Deixa eu ver aqui. Do México. Ah, do México, o segundo lugar ficou ali, né? Ficou na bolsa, né? Ficou na bolsa, mas isso aqui tá no Tá bem Tá no representada. Aí, rapaziada. México. Sem kimono, né? Isso aí foi no sem Aí, kimono. sem kimono. É uma modalidade à parte, né, do É, jiu-jitsu. no Nogueira. Sim. Pô, Famoso muito legal, Nogueira. meus amigos. Cara, foi um prazer receber vocês aqui. Espero que através da entrevista de vocês, a rapaziadinha que tá de bobeira na rua, venha refletir melhor, venha se envolver no esporte, venha conhecer o jiu-jitsu. Eu, depois de velho, com essa caroça Eu aqui, quero deixar um recado tô aqui. querendo aprender também. Deixa um recado aí, bicho. Galera, olha só, vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Não se limite a essa questão de idade, entendeu? Ah, porque eu fumo, eu bebo, eu não posso praticar. O jiu-jitsu é uma coisa maravilhosa. Eu comecei a praticar jiu-jitsu, eu ia fazer 30 anos, entendeu? Nem faz tanto tempo assim, falta pouco pra chegar a 40, né? Então, assim, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu tive a oportunidade de estar próximo ao meu filho, entendeu? Tá com pessoas maravilhosas, né? Hoje eu tenho um professor Diego como uma referência aqui, né? Ele não é só meu mestre, é meu amigo pessoal. Então, assim, uma referência, quando eu falo referência, é pessoas que pode fazer a diferença hoje para uma sociedade, assim como sei também que existem diversos professores também que fazem a diferença também, entendeu? Então, assim, pratique o esporte. Hoje a gente tem, desde criança de 3 anos,
já senhores, já com 65, 70 anos, galera. Tudo Treinando com galera de 20, 25, 30. Que chega lá e quer treinar. Às vezes o de 20 para e o de 60 quer ficar treinando. Entendeu? Então, assim, pô, eu acho que hoje, né, século XXI, na altura do campeonato, isso já não é mais uma desculpa, não, galera. O jiu-jitsu, ele transforma, ele realmente muda vidas, entendeu? Então, se você tem pelo menos a curiosidade de saber como que funciona, meu irmão, vai em uma academia, como o professor falou aqui, né? Existem diversas academias hoje, procura uma academia, de certa forma ali, né? Séria, que como a grande maioria é, né? Então, você vai chegar lá, com certeza vai ser bem recebido, né? Vai ter a oportunidade de poder conhecer o esporte. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado e vai, a partir dali, se transformar, assim como eu consegui transformar a minha vida, né, através do professor Diego, né, e eu já tive a oportunidade de levar isso adiante, né, eu sinto muita vontade, o professor Diego me deixa muita vontade de poder, um pouco que eu aprendi com ele, né, poder também estar ali junto com meus amigos, passando adiante esse conhecimento. Então isso é pra vida, galera, o conhecimento ninguém te tira, entendeu? O professor sempre fala, o jiu-jitsu é uma faculdade onde você tem a porta aberta em qualquer lugar. Você é um faixa preta hoje, você pode dar aula em qualquer lugar do mundo, né? Pode crer. Você faz uma faculdade de administração, você só vai trabalhar na administração. Você vai fazer uma faculdade, você vai ser matemático, você só vai dar aula em matemática. Ah, eu quero ser faixa preta do jiu-jitsu. Meu irmão, você vai ter a oportunidade de conhecer diversos países. De repente você vai estar dando aula em um outro lugar, uma oportunidade de você poder levar sua família para uma situação melhor, entendeu? Então o jiu-jitsu, ele transforma, galera. Então, não se prenda nisso. Você que tem o seu filho, entendeu? Pô, mas meu filho é muito imperativo. Leva ele no jiu-jitsu, entendeu? Pô, o meu filho aqui é adolescente, só quer saber de rua e telefone. Telefone é uma coisa extremamente chata, entendeu? As pessoas perderam ali aquela questão de poder ser criança realmente, né? Leva no jiu-jitsu, né? Pô, sou adulto, eu trabalho pra caramba. A gente tem diversos relatos. Pessoas que realmente, galera, chega às vezes 8 horas da noite do trabalho, bota o kimono e vai pra academia, meu. Parece que nem trabalhou. Verdade. Treina igual criança. Eu tô falando pra vocês aqui, pessoas de 30 anos, 40 anos, 50 anos, não é criança e adolescente não, que se eles aí se deixar 3, 4 treinos no dia. Entendeu? Então, assim, o jiu-jitsu, ele transforma, galera. Quem tiver a oportunidade, né? Você tiver a oportunidade também de conhecer a academia vai estar aberta, né, professor? Nós ficamos situados lá em Padre Miguel, na Rua Guaiacá 730, né, na academia New Fitness. Se tiverem oportunidade, a porta está aberta. Quem quiser e tiver a oportunidade de conhecer a academia, né, o professor Diego vai estar recebendo aqui. Super bem-vindos. Com o coração enorme que ele tem, né? A gente não tem esse negócio aqui, pô, mas porque eu sou de outra equipe. Não tem essa. Não tem essa. Chegou, vai ser bem recebido, vai treinar, né? O jiu-jitsu é isso. Esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui. Muito bacana, Bruno. Muito bacana teu recado. Eu concordo com você. Acho que o jiu-jitsu, ele pode te abrir um leque de oportunidade, não é mesmo? Cara, muito bacana, mano. Muito prazer mesmo que eu recebi vocês aqui. Como eu falei, eu tenho outros amigos que são praticantes do jiu-jitsu, mas tete a tete aqui com vocês eu pude aumentar o meu apreço, a minha afinidade pelo esporte. E dentro do tatame, todo mundo é igual. Independente se o cara é juiz federal, se o cara trabalha no almoxerifado, entrou no tatame, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo aprende as mesmas coisas. Todo mundo. Pô, muito legal, meus amigos. Tá. Foi um prazer, Diegão, receber vocês aqui. Valeu. Bruno, foi um prazer, meu irmão. Igualmente. Recado tá dado, não tem mais desculpa. Veste seu kimono e cai pra dentro do tatame. Mas antes que eu me esqueça, se inscreve no canal e deixa seu like pra ajudar esse projeto a crescer, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo no coração. Até o próximo episódio, rapaziada. Valeu.